A paz do Senhor Jesus. E entramos em agosto. Mais um mês se foi e mais um mês iniciou. E para a honra e glória do Senhor estamos aqui. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, tá bom? E você esteja firme no seu propósito, na sua caminhada. E nós vamos dar uma passadinha lá em Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 22 a 25. Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. E diz assim, o título diz, Jesus acalma uma tempestade. Aqui está dizendo uma. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia! Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vamos ao 1 primeiro, amor? Tá bom? 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí no 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus, ele não se incomodava com o pecado das pessoas, tanto que todos os seus apóstolos e discípulos eram pessoas com defeitos, eram pessoas que eram mal vistas pela sociedade, aonde que um pescador poderia se tornar um pastor aos olhos de alguém, uma pessoa bronca, sem estudo, né? Foi o Pedro. E a igreja foi fundada ali pelo Pedro, a primeira igreja pelo Pedro. Né? Quando Jesus disse para ele, sobre esta pedra, né, fundarei uma igreja. A pedra, Jesus. Então, mas a incredulidade do povo. Tanto é que um tempo lá em Nazaré, se eu não me engano, foi o Mateus que relatou que Jesus deixara de fazer vários milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Nazaré foi a cidade onde Jesus viveu e ali eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E ele fez pouquíssimos milagres lá em Nazaré. Pouquíssimos. Então, o que sempre deixou Jesus assim foi a incredulidade do povo. Jesus já deu a vida dele por nós, mas nós não temos fé no Senhor. Pouquíssimas pessoas conseguem exercitar sua fé. E a palavra do Senhor diz, né, se você quer alguma coisa, crendo o recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome, Jesus disse, tudo que pedirdes ao meu nome, ao Pai que está no céu, crendo o recebereis. Então existe uma premissa, nós precisamos crer. Só que às vezes a gente quer ver para crer, igual Tomé, né? Quando disse, eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar nas suas mãos e nos seus pés e sentir, né, as chagas ali, que foi o buraco causado pela crucificação. E o que Jesus falou? Bem-aventurados os que não veem, mas creem. Nós não vivemos com Jesus, nós não vivemos naquela época, mas nós caminhamos, nós
vamos rumo ao que a gente não conhece, ao que a gente não sabe, ao que a gente não vê, por amor. Tem gente que acha que nós somos loucos. Como que vocês são loucos? Como que vocês podem acreditar numa coisa que vocês não veem? A gente respira e a gente não vê, a gente sente. A gente sente, simplesmente sente. E quantas vezes a gente está numa tormenta tão grande e a gente fala assim, Senhor, me ajuda. E às vezes a gente nem tem tanta fé para isso. E quando você vê, você está caminhando e você tá em paz, está tranquila, aí você às vezes nem se dá conta. Aí você, ai Senhor, obrigada. Aí você agradece. Você agradece. Às vezes você ora, a gente ora por pessoas, né, para que ela seja curada, a gente dá uma palavra de força, de renovo para ela, de ânimo. E quando muitas coisas acontecem, vem ao nosso encontro, a gente não acredita. A gente fala para aquela pessoa ter fé, mas a gente muitas vezes não tem. Como disse Hebreu 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se creem, que se esperam, mas sem ver. Se você acredita que Deus é maravilhoso e Ele pode fazer infinitamente mais, porque a dúvida, Deus não trabalha em meio à dúvida. Deus não trabalha em meio à dúvida. Se você crê, como está lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Por que o medo? Por que a insegurança? Por que o medo? Né? Tem pessoas que moram em comunidade. Por que o medo do tiroteio? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por que o medo de ir na igreja, o medo de ir a alguma vigília? Por causa da segurança? Se você serve a um Deus que guarda, que sustenta, eu sempre falo isso. As pessoas, né? Hoje eu vim para outro lugar. O Senhor me trouxe para outro local, mas a minha cidade, a minha morada, a minha casa própria é numa comunidade e está cheia de... Existe já alguns, a gente chama de meninos, né? São meninos, né? Acham que são homens porque tem a arma na mão. Mas olha, Deus sempre me guardou. Eu estou há 10 anos, eu trabalho numa cidade que é 1 hora do centro da cidade. Demora mais por causa do fluxo, né? Porque eu vou em favor ao trânsito, então é aquele trânsito, né? Às vezes eu levo 3 horas para chegar no Rio, no centro do Rio, e para voltar. Então, 10 anos que eu estou trabalhando ali. Quando eu entro no ônibus, eu desmaio. Eu desmaio. Tanto na ida quanto na volta. São poucas as vezes em que eu venho acordada, lendo ou falando, conversando com o Senhor, porque é a extensão do meu sono. Eu durmo 2 a 3 horas por dia de sono. Aí você pergunta, como que você consegue? O Senhor. Para eu ministrar a palavra aqui quando eu estou trabalhando, quando eu vou para o Rio, são 4 horas da manhã que eu acordo para poder ministrar essa palavra aqui. Mas é Ele que me sustenta. Então eu entro no ônibus e eu desmaio. Eu não fui assaltada nenhuma vez. Nenhuma vez. Nem eu e nem o ônibus a qual eu viajo. Já teve várias vezes de eu estar, como eu já falei aqui, às vezes eu tenho que esperar, na época, né, antes da pandemia, eu ia para o ponto muito mais cedo para aguardar três ônibus saírem para eu ir sentada, né? E no lugar de minha preferência. E às vezes eu já estava com o pé na escada e o Espírito Santo falar comigo, vai no próximo. Porque Ele guarda, Ele cuida. Né? Às vezes eu chegava lá no bairro onde eu morava, onde é a minha casa, já tinha acontecido o tiroteio. Ou às vezes eu entrava quando eu estava dentro de casa, começava o tiroteio.
Então o Senhor guarda. Se você coloca a sua segurança, já saí meia-noite para ir para a vigília, já cheguei 4, 5 horas da manhã lá, vou para onde tem que ir, tiver que ir. Tem dias que eu não vou enganar não, porque eu não posso mentir, bate um medo, né? Bate aquela coisa assim, mas aí não, Senhor, o Senhor me segurou, porque o Senhor me confirmou a minha ida. Porque antes de você ir para qualquer lugar, se você serve ao Senhor, não importa se a igreja não é culto, você tem que saber se Deus quer que você vá para lá ou não. Você precisa confirmar. Então, se Ele confirmou, meu filho, vai embora. Quem vai te guardar? Existe a segurança do homem, existem os policiais. Você vai se fiar no homem? Nem sempre ele vai estar ali, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. O homem não é, nós não somos. E é por isso que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Mas se você não tem, peça. Peça. Que filho pedindo um peixe a um pai, ele vai dar uma cobra? Hã? Que... Então, nós precisamos buscar, se você não tem, busca. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver a nossa confiança no Senhor, nós vamos perecer, nós vamos sucumbir sim. Jesus já levou sobre si todas as pisaduras, já levou todas as enfermidades sobre si. A palavra diz que nós precisamos orar sem cessar. Mas será que nós temos que orar sem cessar por uma cura que Jesus já deu a sua vida por ela? Se a gente está pedindo o tempo todo pelaquela mesma situação, será que a gente está tendo fé? Será que o orar sem cessar diz respeito a gente orar pelo mesmo assunto o tempo todo? Será que não é mais fácil a gente exercitar nossa fé? Senhor, muito obrigada pela cura, muito obrigada pela libertação da minha família. Muito obrigada, Senhor, pela segurança que o Senhor tem me dado. Muito obrigada, Senhor, pelo alimento. Muito obrigada, Senhor, pelo meu salário. Se Jesus já deu a sua vida por nós, será que tudo isso a gente já não tem? Será que nós precisamos pedir incessantemente por uma mesma situação? Às vezes, né, lá na igreja você vê pastores orando e as pessoas estão sempre ali todos os dias, né, tem igreja que fazem isso, e as pessoas vão ali para aquela fila todos os dias para o pastor orar. Mas se elas tiverem fé, será que elas vão precisar ir várias vezes para receber oração por aquele mesmo assunto? Todos os dias com as mesmas fotos, o pastor orar? Isso é ter fé? Se você tem fé que o seu Deus é maravilhoso, é grandioso, Ele não é surdo. Deus não é surdo. Ele está atento a tudo. A tudo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a procurar o Senhor, meu Pai, da forma que nós precisamos, a nos ensinar, meu Pai, a trabalhar as nossas fraquezas, as nossas incredulidades, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por nos amar tanto assim. Muito obrigada, meu Pai, porque nós não merecemos absolutamente nada, mas o Teu amor é infinito, meu Pai, é grandioso, é maravilhoso. E se nós estamos aqui, foi porque o Senhor, meu Pai, já nos escolheu.
primeiro, porque é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama, meu Pai. E muito obrigada por não desistir de nós, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se nós pecamos contra o Senhor, contra os céus, ou contra alguém, Pai, nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos perdoar. Porque se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos perdoar para perdoar o nosso próximo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, o teu povo. Visita o teu povo neste dia, Senhor. E muito obrigada, Senhor, pela tua ministração. Obrigada, Senhor, por me manter de pé. Obrigada por aqueles, meu Pai, que têm acompanhado a sua live através da tua serva, Pai. Obrigada por aqueles que continuam, Senhor, a me dar força, me dar incentivo, porque eu sei que vem do Senhor, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por nos abençoar, por estender a tua graça para nós, Senhor, até aqui, Pai. E muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por aquelas pessoas que o Senhor já curou, meu Pai, e que estão recebendo alta hoje no hospital. Obrigada por aquelas que estão em recuperação, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa família. Obrigada pelo nosso trabalho, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada, meu Pai, pelo alimento que o Senhor tem, meu Pai, liberado aquelas pessoas que estão na rua, meu Pai, aos agasalhos, aos mantimentos, Senhor. Obrigada por aquelas pessoas que estão abrindo seu coração para ajudar o próximo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos permitir ver o seu agir a cada manhã, quando nós abrimos os nossos olhos e nos colocamos de pé, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço e muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Medite nela. Um grande beijo, fique na paz do Senhor e até amanhã.